Olá pessoal, sou José Maziero, gerente de inovação da DB, e a gente está aqui hoje no DB Lab para eu apresentar algumas das tecnologias que a gente vem desenvolvendo no laboratório, né? Então, primeiramente eu queria mostrar esse experimento em que a gente criou uma rede neural, né? Utilizando a arquitetura de rede neural chamada de GANs, né? As Generative Adversarial Networks, e a gente treinou essa rede neural nas obras do Iberê Camargo. Então, toda vez que tu faz um desenho simples aqui, uh, esse desenho, o modelo tenta converter ele para aquele espaço vetorial, né, das obras em que ele foi treinado, né? Então, passa a ter a estética do artista. A gente usou, a gente usou esse experimento para entender melhor uma técnica de machine learning. Na época, há 3 anos atrás, eram essas redes adversárias, né, generativas, e hoje em dia a gente já está vendo o advento dos transformers, né, que são esses, que são uma outra arquitetura de redes neurais que está sendo usado nos grandes modelos linguísticos como GPT-3, DALL-E, entre outros, que estão revolucionando a forma como a gente faz software, né? Então é bom ficar ligado nessas tecnologias. Aqui do lado também a gente tem visão computacional, que é outra grande capacidade do Lab. Então a gente tem um sistema, né, de reconhecimento de objetos em tempo real, e às vezes o tempo real é necessário para classificar e detectar objetos, às vezes pode ser feito de outra forma também, assim, uma forma mais em fotos, em imagens estáticas, né, com mais tempo para análise. E a gente tem então essa capacidade de também, além desses objetos já pré-treinados, a gente treinar esse modelo para reconhecer novos objetos. Então, se a gente tem lá várias fotos de um objeto, por exemplo, de um EPI, né, de um capacete de proteção, de um colete, a gente passa a conseguir detectar se uma pessoa que entra no campo de visão da câmera está usando os equipamentos de proteção, e pode assim soar um alerta para algum ou não abrir uma catraca, enfim, fazer alguma ação com essa informação, né? E vários outros tipos de objetos podem ser treinados, né? Aqui a gente já tem o uso desse modelo num edge device, né? Um equipamento de borda, né? E esse equipamento está detectando em tempo real várias classes de objetos também. O interessante é que todo o processamento está sendo feito nessa caixinha aqui, e a gente chama esse dispositivo de um sistema analítico para espaços, né? Então, tu pode colocar isso em algum lugar, né, e começar a, por exemplo, traçar rotas de objetos, né? A gente pode ver o Felipe ali, que está me ajudando no vídeo, que a gente consegue tracejar por onde ele está passando, né? Seja uma pessoa, um objeto, e assim tu consegue fazer um mapa de calor. Então, tu coloca esse device numa loja, em algum lugar, e pode ver como é que se comporta o fluxo de pessoas ou de objetos dentro desse ambiente, né? Passando então para o próximo experimento, né? A gente tem aqui um produto, né, da DB, a VRUM, né, a nossa plataforma de espaços imersivos na web. Então, a gente são espaços 3D, né, que tu acessa através de um hiperlink. Então, www.vrum.com/dblab, tu entra na sala do DBLab. Nós estamos gravando o vídeo aqui dentro dessa sala, né? E até 25 pessoas podem entrar, tem multimídia, enfim, né? Até 25 pessoas podem entrar ao mesmo tempo numa sala virtual dessa, com seus avatares, né? Aqui no caso eu sou esse robozinho, né? E posso me comunicar por voz em tempo real com todas essas 25 pessoas, né? Uh, a gente também, como a gente desenvolveu essa plataforma, a gente consegue fazer customizações. Então, aqui é um caso em que a gente está associando dados de sensores, integrou dados de sensores em tempo real aqui da sala para serem visualizados em dashboard. O que a gente acha que é a gente acha que ter dados em tempo real de ambientes, né, é algo que
gera muito valor para os digital twins, né? Que são essas réplicas digitais dos espaços reais. E também é um uso muito interessante para os óculos, né? Que, como esse, para os óculos de realidade virtual, tu ter salas de controle, salas com volume de dados grandes, né, como são essas salas com TVs e dashboards das empresas, ter isso também de forma virtual, porque daí não estaria preso a um espaço físico, a uma localidade só, e pode ser acessado por qualquer um de qualquer lugar do planeta, né? Passando, falando um pouco de dados, a gente tem também esse experimento aqui, que é um sensor ambiental, né? Então ele está colhendo CO2, temperatura, umidade, entre outros índices do espaço aqui e apresentando isso em tempo real, né? Então se eu assoprar aqui, por exemplo, o dado vai mudar já em tempo real, né? O índice de CO2 e outros dados mudam em tempo real, e até dentro desse mesmo sistema a gente tem algumas métricas, né, da Organização Mundial de Saúde, enfim, para a qualidade do ar, e ele já gera alertas quando essa qualidade não é tão boa, né? Então, aqui a gente tem um dos experimentos de IoT. E aí, agora, continuando a apresentação, a gente vai falar um pouco de realidade aumentada. Então, a gente tem esse módulo para e-commerce, né, de realidade aumentada para web. Tu acessa um site, pode ver o móvel em 3D e pode clicar nesse botão experimentar em RA, né? E aí eu vou carregar o objeto, cadeira, no caso, com, né, o tamanho real, né? Esse módulo a gente tem, por exemplo, a Capesberg utilizando, para que as pessoas possam ver em tamanho real, né, o produto que elas estão comprando online, né? Pode ver que o detalhe é bastante grande. Então, isso poderia ser qualquer tipo de objeto que a gente precisa realmente ter uma visão dele no contexto do espaço real. Isso pode trazer valores de diversas formas, né? Continuando falando de realidade aumentada, nós vamos aqui falar um pouquinho de dados também, porque a gente consegue integrar a realidade aumentada ao, a todos esses sistemas de internet das coisas que a gente tem, né? Todos esses sensores, eles estão mandando os dados para a nuvem e a gente consegue colher, então, com realidade aumentada, consegue visualizar esses dados também em tempo real, né? Isso é uma forma de acessar os dados que agora com 5G também vai crescer esse tipo de aplicação para cidades inteligentes, indústria 4.0, entre outras coisas. E a gente pode também, né, atuar sobre esse equipamento. Então, a partir do momento que eu clico no botão virtual, né, eu consigo controlar o estado dessa lâmpada, né? Então, eu acabei de clicar no botão e ela ligou e desligou, ligou e desligou, né? Uh, o que também é uma possibilidade. Essa lâmpada aqui representa todo tipo de equipamento, né? Então, falando de internet das coisas, a gente tem essa nossa esse nosso hardware, né, desenvolvido aqui pelo DBLab em parceria com uma startup, que ele é um módulo integrador, né, de sinais aqui de todos esses medidores aqui, atuadores, entre outros sistemas que estão rodando aqui, seja fluxo de gás, né, energia, água, entre outros dados que estão sendo gerados aqui por diversos sistemas. A gente está integrando todos esses sinais nesse nosso hardware, né? E esse hardware está enviando todos esses dados para a nuvem. E lá na nuvem a gente passa a ter toda uma capacidade de predição, de tratamento, de registro histórico desses dados, podendo fazer todo tipo de aplicação com eles, né? Como, por exemplo, né, vocês viram o dado lá na VRUM, agora viram o dado em realidade aumentada, e agora aqui, por exemplo, eu vou falar com o DBLab aqui e vou colocar, né, ligar, desligar, né, porque ele está ligado, desligar
lâmpada. Eu vou mandar essa mensagem aqui no nosso bot do DBLab e ele vai desligar o equipamento, assim como eu poderia botar ligar lâmpada, né? Lâmpada e a gente acaba atuando sobre esse sistema. Esse bot também tem outras capacidades conversacionais, ele está no Telegram, poderia estar no WhatsApp, entre outras formas de interface, e a gente consegue, então, gerar esses agentes conversacionais para diversos fins, né? Porque a gente já tem também essa capacidade de implementação, né? Aqui a gente tem, por exemplo, também, né, um experimento de visão, de visão de reconhecimento facial. Então, eu entro aqui, né, no campo de visão do sistema, né, e ele passa a reconhecer, a me reconhecer. E aqui, esse experimento a gente também integrou com a criação de NFTs. Então, todo o rosto, a característica de rosto que é cadastrado nesse sistema vira, vai para um banco de dados e esse endpoint desse banco de dados é registrado num NFT, né? E esse NFT passa a pertencer ao usuário que registrou as características do seu rosto. Então, o dado pertence realmente a quem o criou, a quem o detém, né? E eu queria mostrar mais um pouquinho, então, só aqui alguns outros espaços também da Verum, né? Então, a gente tem o nosso... Aqui vocês podem ver que eu estou como um avatar, né? Minha boca está mexendo, eu estou me olhando no espelho, e a gente tem um menu de espaços e trabalhos que a gente fez virtuais, né? E eu vou mostrar um deles para vocês. Então, eu vou dar um hyper jump para o espaço da Conexo, e a gente vai visitar um espaço, um digital twin, de um espaço de inovação da Randon, que fica lá em Caxias, né? Então, aqui ele tem o reconhecimento facial na entrada, como a gente simulou aqui na realidade imersiva, e vocês podem ver que ele é todo digitalizado, né? Se vocês visitarem esse espaço real lá, vocês vão ver que está igual a esse espaço virtual, né? E a gente também, além de integrar links, né? Aqui, hiperlinks, entre outras coisas, a gente também integrou o e-commerce, né? Então, se eu clico nessa almofada, por exemplo, eu consigo acessar ela para comprar, né? Para comprar ela no site de e-commerce. E assim, algumas das experiências aqui do DB Lab são essas. Espero que tenham gostado da visita virtual e esperamos recebê-los aqui no laboratório para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Até logo.